E estamos de volta com o programa. Bom, nesse quadro, nós vamos estar conversando com os especialistas doutora Maiane e doutor Pedro, a ginecologista e urologista, a respeito de métodos contraceptivos. São funcionais? Como funcionam? Nossos internautas mandaram suas perguntas através de vídeos para nossa equipe e agora os doutores vão estar respondendo. Doutor Pontes, aqui é a Fabíola e eu gostaria de saber se os métodos contraceptivos eles podem trazer risco à saúde. Caso sim, quais são os que não trazem? Obrigada. Bom, sim, existem alguns métodos que trazem risco à saúde, são aqueles que são hormonais, eles podem ter efeitos colaterais e sintomas que são relatados em várias mulheres e por isso eles devem ser acompanhados com um especialista para que, quando for necessário, suspender o uso do medicamento ou usar uma dosagem menor, porque existem relatos de glaucoma, que é uma danificação no nervo óptico, existe risco de trombose, que é a formação de coágulos sanguíneos, além de existirem estudos da exposição aos hormônios e a relação com câncer, né? Os métodos que são mais seguros nesse sentido de efeitos colaterais são aqueles que são não hormonais e de barreiras, né? Como a camisinha, o DIU de cobre, o diafragma. Olá, doutora. Me chamo Karina, moradora do município de Duque de Caxias. E a minha pergunta é: usar pílulas anticoncepcionais por muito tempo pode causar infertilidade? Não, pode ficar tranquila que as pílulas anticoncepcionais elas não te levam à infertilidade. Hoje em dia, as dosagens das pílulas que estão no mercado elas são muito boas. Então, por exemplo, você começa a tomar hoje e tome por um período de tempo de 10 a 15 anos. Quando você parar, você vai conseguir engravidar, se esse for o caso, tá? Porque elas não te levam à infertilidade. Tem mulheres que, diversos relatos de que pararam de tomar no mês e no outro mês já estavam aptas para ter uma gestação, tá? Já estavam conseguindo engravidar normalmente. Então, assim, isso de que causa infertilidade é um mito. Você pode ficar despreocupada, tá bom? E espero ter te ajudado. Boa tarde, doutores. Meu nome é Giovana, eu sou de Vargem Grande e hoje eu tô aqui para perguntar por que o coito interrompido não é um método contraceptivo eficaz. Desde já, obrigada pela participação. O coito interrompido não é um método eficaz, ele é um método pouquíssimo eficaz pelo fato de que durante a ereção o pênis já está secretando um líquido lubrificante pré-ejaculatório e, como o nome indica, ele acontece antes da ejaculação. Então pode acontecer de ter alguns espermatozoides viáveis já nesse líquido, existe já a presença deles e pode acontecer da fecundação. Além disso, é muito difícil ter esse controle e muitas vezes pode acontecer de não dar tempo. Portanto, esse é um método com baixíssima eficácia e, inclusive, é um método contraceptivo que não é indicado. Tudo bem? Eu gostaria de agradecer primeiramente a participação no quadro. Me chamo Isadora, tenho 23 anos, sou moradora do bairro de Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, e a minha dúvida é a respeito do método contraceptivo emergencial, a pílula do dia seguinte. Então, eu, particularmente, não faço uso de métodos contraceptivos tradicionais e tive uma relação sexual desprotegida. Fiz o uso da pílula do dia seguinte, mas recentemente eu descobri que estou grávida. Então, doutores, o que pode ter acontecido para a falha do método? Mais uma vez, obrigada pela participação. A pílula do dia seguinte, também conhecida como pílula de emergência, assim como qualquer outro método contraceptivo, não possui 100% de eficácia contra uma possível gravidez. E também é muito importante lembrar que ela não vai te proteger de uma possível doença sexualmente transmissível, tá bom? A principal função dessa pílula é impedir que ocorra a ovulação. No entanto, caso ocorreu a fecundação, essa pílula vai interferir no processo de nidação, que é quando o óvulo ele se prende na parede do útero, tá? E ali começa a se desenvolver o embrião.
A eficácia dessa pílula, ela varia de 95% a 98% quando ingerida dentro do prazo que são os 3 dias, as 72 horas da pílula do dia seguinte, que acho que a maioria das pessoas conhecem, e quando ela não é ingerida dentro desse prazo, ela perde totalmente a eficácia, que pode ter sido o que aconteceu com você, tá bom? Espero ter te ajudado. E bom, como somos todos filhos de Deus e estamos propícios ao erro, eu também tenho uma questão. Doutor, o espermicida, ele é eficaz? Como funciona? A pessoa que usa corre algum risco de saúde? Conta pra gente. O espermicida é uma substância química que, como o nome sugere, age nos espermatozoides. Ele causa uma ruptura na membrana dos espermatozoides, levando eles à morte ou uma diminuição drástica da sua mobilidade, evitando assim a fecundação. Eles são comercializados em vários tipos diferentes, como géis, cremes e espumas, todos com essa mesma função, criar um ambiente hostil para o espermatozoide. Eles devem ser aplicados no fundo da vagina com o dedo ou algum tipo de aplicador. Alguma desvantagem sobre o espermicida é que ele não é um método tão eficaz quanto os outros métodos contraceptivos. Ele, na verdade, sozinho apresenta uma baixa eficácia. Mas, quando combinado com métodos de barreiras, como diafragma, capuz cervical ou a camisinha, ele potencializa o efeito e acaba se tornando bastante útil. Mas também algum outro tipo de desvantagem é que há relatos de lesões ou irritações com o uso dessa substância. Ele deve ser usado antes da relação, dependendo da recomendação do produto, de 5 a 90 minutos. Além de pós-relação, é indicado que fique com ele até 6 horas. Olá, doutora. A minha dúvida é: existe algum método contraceptivo mais efetivo? Não existe essa de método contraceptivo mais eficaz que o outro. O que vai existir é o propósito no qual você vai utilizar determinado método. Porque, por exemplo, se a gente pensar em um método que evite gravidez e previna de doenças sexualmente transmissíveis, a camisinha, né, o preservativo, é a melhor opção. Agora, se a gente considerar o fato de evitar somente a gravidez, os anticoncepcionais orais, que podem ser combinados ou não, ou os injetáveis também, né, que são muito mais procurados pelas mulheres, pela praticidade mesmo das doses serem mensais ou trimestrais, também possuem uma eficácia muito boa quando são utilizadas da maneira correta. Agora a gente tem que pensar também na adequação do corpo, né? Porque é muito importante isso, porque quanto mais adequado o seu corpo tá, aquele método, a eficácia dele aumenta, sabe? A eficácia dele chega no ápice dela. Então, assim, aqui a gente recebe muito relato, muito caso de mulheres que utilizavam o anel vaginal, né? Que é um método contraceptivo também. Só que pelo incômodo, pela forma de uso, elas possuíram mais uma resistência. Então, assim, todo método contraceptivo, ele tem que ter a companhia de um médico, sabe? Você tem que fazer exames de rotina pra ver se aquele método tá te fazendo bem ou não, né? E aí você pode de trocar, mas quais opções que eu tenho? Então tudo tem que ter a avaliação de um médico, tá bom? Espero ter te ajudado. Dr. Pontes, eu gostaria de saber quem não pode tomar as pílulas anticoncepcionais e por que não podem. Bom, existem sim alguns tipos de mulheres em que o uso da pílula anticoncepcional não é recomendado. As mulheres obesas devem evitar fazer o uso da pílula, especialmente aquelas que tenham desenvolvido alguma complicação típica dessa doença, como hipertensão, diabetes. Mulheres fumantes acima dos 35 anos também não é recomendado o uso para minimizar o risco de desenvolver trombose. Por esse motivo também, mulheres que tenham algum problema circulatório não devem fazer uso da pílula. Além de mulheres com problema cardíaco, como endocardite e hipertensão pulmonar, e mulheres que tenham câncer de mama devem suspender o uso da pílula anticoncepcional, devido a esse tumor ser bem sensível ao nível de hormônio que tem nesse medicamento. Olá, doutores. Meu nome é Beatriz, eu tenho 22 anos e faço uso do DIU há 2 anos. Recentemente descobri que eu estou grávida. Gostaria de saber qual foi a falha no meu método.
Então, o DIU, ele é o que há de mais moderno em contracepção no mundo. Mas vale lembrar que não existe nenhum método contraceptivo 100% seguro, tá? Sempre vai cair naquela taxa de 0,1%, 0,2%, tá bom? Com os dispositivos de cobre, de prata, há um risco sim de sair do lugar, coisa que não acontece com o método hormonal. Mas entre esses fatores e tal, muitas mulheres procuram para utilizar o DIU, porque a taxa de falha dele é de 0,2% ao ano. Então, assim, a cada 1000 mulheres, 2 vão engravidar utilizando o DIU, tá? Que pode ter sido o que aconteceu com você. Mas, assim, a gente tem que lembrar que todo método contraceptivo há uma necessidade de acompanhamento médico para ver se está sendo adequado para o seu corpo. Bom, essa foi a nossa entrevista com o especialista. Mas não sai daí. No próximo bloco, vamos estar ensinando a você uma receita de bolo de cenoura vegano maravilhoso para você arrasar nas festas de família. Até mais!